Na semana passada, nós iniciamos uma série de mensagens abordando o tema maldição hereditária. E aí eu já vou pedir o rei para deixar aquele primeiro slide aqui já para o pessoal visualizar, que é o tema dessa série de mensagens. E nós vimos que esse assunto ele está muito ligado a os defensores da teologia da prosperidade. Então, geralmente, quem trilha pelo caminho aí da teologia da prosperidade também defende a crença em maldição hereditária. E aí, os que pregam a favor da maldição hereditária, isso nós vimos semana passada, e aí você pode depois acessar lá tanto o culto quanto o corte da semana passada. Os que então defendem, pregam e creem em maldição hereditária, na verdade, eles se tornam propagadores do medo, propagadores da escravidão. Porque gente que tem então uma noção de que existe realmente maldição hereditária, infelizmente é alguém que apregou o medo e apregou a escravização. Bom, segundo os defensores dessa crença, e aí eu trago uma definição que é de um dos autores, até um pastor batista lá de Belo Horizonte. Ele já esteve mais assim na mídia, né? Agora nem tanto, mas um pastor que alguns anos atrás escreveu sobre maldição hereditária, cujo nome da obra é Bênção e Maldição. Lá nessa obra, ele definiu maldição da seguinte forma. A gente consegue aí colocar... Está aparecendo aí atrás de você, mas não está aparecendo aqui. Bom, eu vou ler aqui. Se eles conseguirem projetar, isso você vai encontrar lá no livro, tá? Não são minhas palavras. Eu estou reproduzindo. Então, abro aspas aqui. Diz o seguinte: maldição é a autorização dada ao diabo por alguém que exerce autoridade sobre outrem, para causar dano à vida do amaldiçoado. Vou repetir. Eu já disse, já falei dessa definição dada por esse autor semana passada, mas só para os irmãos terem em mente aí o que eles defendem. Maldição é a autorização, isso, ali embaixo, o slide de baixo. Não, só mais um. É o segundo slide, Sandra. Bom, vou ler aqui. Maldição é a autorização dada ao diabo. Então, preste atenção nessa sentença. Então, você autoriza o diabo por alguém que exerce autoridade sobre outro. Então, não apenas sobre o diabo, mas você tem autoridade sobre outra pessoa para causar dano à vida do amaldiçoado. Essa, Vinícius, é a definição dos defensores da maldição hereditária, ou das pessoas que creem em maldição hereditária. Em linhas gerais, no sentido popular, maldição é a manifestação em palavras do desejo de que algo de ruim aconteça a uma pessoa. Então, vou amaldiçoar aí o Rodrigo. Eu quero que o Rodrigo aconteça isso. Como se fosse mais ou menos um agouro, né? Os defensores da maldição hereditária, eles caminham muito, como a gente já disse, às vezes, eles trazem elementos, Patrícia, lembrei muito de você quando eu falei sobre sincretismo, elementos de outras religiões e tentam encaixar no cristianismo. E aí eles trazem esses elementos e tentam encontrar, às vezes, um texto para que eles possam se embasar para propagar aí isso que não tem nada a ver com a Bíblia. Então, eu falei do que eles pensam na semana passada e rapidamente dei aí um resumo do que eles pensam. Eu não sei se ficou alguma dúvida e, claro, como eu fiz semana passada, vou fazer essa semana ou ao longo dessa série, de poder ouvir os irmãos para tentar interagir. Ficou claro até aí? Eu não sei, assim, ficou, né? Ficou claro. E eu não sei como chegou os irmãos.
É claro que assim, eu já estou dando um estudo dizendo que eu sou contra a maldição hereditária. Deu para perceber claramente isso. Então já contaminei os irmãos, né? Mas é um absurdo. Mas assim, eu também estou sendo honesto intelectualmente. Porque eu estou dizendo como eles pensam. E aí cabe aos irmãos decidirem ou não. Porque uma coisa é você defender um lado e só apresentar aquele lado. Eu estou tentando, e é um desafio muito grande, ser imparcial. Eu apresentei o outro lado e como eles pensam. Então, aí é uma questão de honestidade intelectual. Mas hoje, o Vinícius, que estava conosco semana passada, colocou lá, e o texto de Êxodo, capítulo 20, verso 4, 5, e até o verso 6. Como é que a gente entende aquele texto? Porque esse texto realmente, irmã Cida, dá uma margem muito grande para a gente crer em maldição hereditária. Mas antes, o que eu pensei aqui, quero percorrer com os irmãos esse caminho. Antes de falar especificamente sobre esses textos, e eu não sei se vai dar tempo da gente chegar lá, Vinícius, mas a gente vai chegar lá. Se não chegar hoje, semana que vem, eu gostaria de apresentar o conceito de maldição, Isaurinha, à luz das Escrituras. Como biblicamente se entende maldição? Porque nós vimos uma interpretação e um conceito de maldição criado por uma pessoa que crê em maldição hereditária e prega a maldição hereditária. Mas e biblicamente? Como então a Bíblia apresenta o conceito de maldição? Ou melhor, irmão Dalmir, o sentido bíblico da palavra maldição. Qual é o sentido bíblico? Será que o sentido bíblico da palavra maldição, irmã Neide, é o mesmo que esse autor dessa obra, que eu faço questão de não citar o nome, cito a obra, mas não cito o nome, dessa obra Bênção e Maldição, nos apresentou? Será que confere? Vejamos então, João. O conceito ou sentido bíblico da palavra maldição é o pronunciamento feito por Deus em relação à iniquidade. Guarde essa palavra aí. Acho que eles vão conseguir projetar. Está aí atrás. Se conseguir jogar aqui para frente, eu até pago um picolé para vocês, hein? Porque visualizar vai ser muito importante. Eu estou lendo aqui, olha. Biblicamente, maldição é o pronunciamento feito por Deus em relação à iniquidade de uma pessoa ou de um povo, com denúncia de seus atos e declaração da punição que cairá sobre tal pessoa ou povo. Vamos lá. O que a Bíblia diz sobre maldição? Então, maldição é quando Deus fala, e Deus pode falar diretamente a uma pessoa, um povo, ou pode usar os seus profetas. Então, tanto é que os profetas do Antigo Testamento, eles eram chamados de boca de Deus. Então, é o pronunciamento feito por Deus com relação à iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade, irmã Solange, é pecado. Mas a ideia de iniquidade aqui diz respeito à negação das leis e dos mandamentos sagrados. Uma pessoa iníqua, quando alguém fala assim, fulano é iníquo. Iníquo é aquela pessoa que não apenas está pecando, mas tem uma prática de pecar constante e não se arrepende. Então isso nós definimos como iniquidade. Ali, ó. Biblicamente, maldição é o pronunciamento feito por Deus em relação à iniquidade de uma pessoa ou de um povo, como denúncia de seus atos e declaração de punição. Então, tem dois elementos aí que são muito importantes. A denúncia. Então, geralmente, vocês podem ver que os profetas do Antigo Testamento, eles sempre apanhavam. Sempre tinham que sair correndo. E alguns literalmente perderam a vida. Por quê? Eles denunciavam o pecado do povo. Por isso
que eu já disse aos irmãos, profeta não come na mesa do rei, sacerdote sim. Por quê? Ao longo da história, nós vamos ver, por exemplo, o profeta Elias perdendo, ou quase perdendo a vida, por quê? Porque o Acabe não gostava dele? Porque Acabe literalmente não ia com a cara dele? Porque ele denunciava o pecado de Acabe. Quem perdeu a vida? João Batista. Perdeu literalmente a cabeça, por quê? Porque denunciou o pecado. Então, era Deus falando através desses homens, denunciando o pecado e a declaração da punição, ou seja, a consequência desse pecado. E aí, iniquidade. Passa aí, por favor. Mais uma. Iniquidade é o desrespeito, a negação das leis e mandamentos sagrados de Deus. Uma pessoa iníqua é aquela que vive na prática constante do pecado e não se importa mais com as consequências desse pecado, ou não tem mais vergonha de cometê-los. Então, quando vocês leem lá, a iniquidade do povo é que o povo chegou a um estágio tão grande de pecado, de viver diariamente ou constantemente do pecado, que eles pouco estão se portando com as consequências desse pecado. Porque os irmãos bem sabem que todo pecado tem consequências. E, é claro, alguns pecados não apenas afetam a pessoa, mas até mesmo afetam as outras pessoas que estão ao redor dele. Conseguiram entender o conceito de maldição na Bíblia? Dúvidas, perguntas, acréscimos? Fale agora ou daqui a pouco. Não precisa se calar para sempre. Entenderam? Então, Patrícia, fica claro que há uma diferença muito grande da definição de maldição na boca do homem, na boca dos defensores de maldição hereditária, que é como se fosse uma praga, uma expressão de desejo de que alguém sofra algum mal. Então, isso vem da boca do homem. Isso não tem nada a ver com a Bíblia. E, biblicamente, da boca de Deus ou dos seus profetas, declaração de um erro e a consequência desse erro. Isso é maldição à luz da Bíblia. Quer ver um texto que vai deixar talvez claro, vai ilustrar bem, irmã Cida, essa ideia de maldição à luz das Escrituras? Veja lá Gênesis, capítulo 3, verso 17. Depois deixa aberto aí, que nós vamos ler, ainda nesse mesmo capítulo, outros versos. Veja aí, olha. Gênesis 3, verso 17. Diz assim: E Adão disse: Visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Opa! Adão pecou e a terra se tornou maldita. Em que sentido, pastor? A terra se tornou maldita. Aí é que está. Lembra que maldição, biblicamente falando, é o apontamento de uma transgressão e a consequência dessa transgressão? A gente consegue ver isso aqui claramente no texto. Porque, na verdade, se nós substituirmos a palavra maldição, e aí que está a grande chave, irmão Dalmi, aí está o pulo do gato. Se nós substituirmos a palavra maldição por sentença, a gente consegue matar e entender facilmente e biblicamente o significado da palavra maldição. Por quê? O irmão Dalmi, que
é um homem da lei, ele bem sabe que para que se haja uma sentença, é preciso que tenha havido uma transgressão. Então, na verdade, a sentença é o resultado da transgressão cometida por alguém. E aí, então, o juiz, o magistrado, vai lá e sentencia. Então, olha só, o que aconteceu quando os nossos pais primais pecaram? A terra foi sentenciada. Porque houve uma transgressão e, como resultado, como consequência daquela transgressão, há uma punição. Que Deus já havia dito antes. Não é que Deus quer que, senão, irmãos, se a gente trilhasse pelo caminho de que e se entendêssemos a ideia de maldição como os defensores da crença de maldição hereditária, todos nós seríamos malditos. Toda a humanidade estaria sob maldição e estaria lascado. Vamos então ver esse texto de Gênesis capítulo 3, e aí eu vou pedir o rei ou o Sandro para projetar o verso 17, 18 e 19. Está aí no slide. Se eu não me engano, é o terceiro ou quarto slide, que começa, e Adão disse. Bom, eu vou ler aqui enquanto eles colocam lá. E Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu ordenara não comesses, aí no lugar de maldita, eu coloquei: sentenciada está a terra por tua causa. Por que a terra foi sentenciada? Porque houve um pecado. Adão comeu do fruto que não era para comer. E aí, a consequência, João, dessa transgressão, qual é a sentença aí? Aí diz lá, olha, ainda no verso 17: em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Então, vai ter que trabalhar muito mais do que outrora. No verso 18: ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Então, tudo indica que a alimentação antes não era tão trabalhosa assim para se conseguir, agora vai se ter trabalho. Punição por um pecado cometido. Aí o verso 19: no suor do rosto comerá o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Preste atenção que em toda a maldição que se encontra registrada na Bíblia, a ideia, o sentido de maldição, há sempre dois elementos. Sempre dois elementos. Quais são esses elementos? Primeiro, a denúncia de uma transgressão. E a segunda, a consequência dessa transgressão. Por isso que vem a sentença. Então, a sentença é dada porque houve, então, um descumprimento de uma lei. Esse é o sentido de maldição. Se os irmãos se depararem com alguns textos, como o de Gênesis capítulo 3, verso 15, e trocarem a palavra maldita por sentenciada, os irmãos vão conseguir facilmente entender e não cair na armadilha, e eu diria um erro de interpretação e automaticamente um grande erro hermenêutico de defender a crença e maldição hereditária. Bom, o pessoal não está piscando, isso é sinal que o pessoal está prestando atenção aqui. Eu não sei você que está conosco online, mas se tiver alguma questão, sinalize. Sueli está ali, ela pode me passar e eu sabendo responder na hora, eu respondo. Se não, eu vou buscar estudar e semana que vem eu trago. Dúvidas, perguntas, acréscimos? Vinícius. De alguma forma, não é que a gente trabalha hoje, é que a gente talvez trabalhe mais, né? A gente sofra mais. E até mesmo, Vini, por exemplo, com o pecado de Adão, adentrou várias coisas no mundo, como, por exemplo, a ganância, né? Então,
a gente trabalhar mais e ganhar pouco é consequência do pecado, porque até mesmo uma das lutas dos profetas no Antigo Testamento, e Amós vai ser o profeta que mais vai falar sobre isso, Vini, é justamente dessa questão da igualdade, de não haver exploração. Por exemplo, Amós usa uma expressão que é muito significativa e é uma expressão pejorativa, né? Ele fala assim, as vacas de Baçã. Ou seja, aquelas pessoas ou as mulheres que se alimentavam do trabalho do outro, que se locupletavam e ganhavam muito com o trabalho do outro. E, é claro, o trabalho escravo. Então, de alguma forma, faz sentido o que você me traz. A gente trabalha muito mais do que era para trabalhar, como consequência aqui do pecado dos nossos pais primais. Mas aí que houve aquela... Vou chegar, irmão Dalmir. A punição por transgredir uma lei, uma orientação. Fala, irmão Dalmir. Sim, sim. Ele gerenciava tudo, né? É a punição, exato. O Deus, que é um justo juiz, sentenciou. Mas ele sentenciou, ninguém sentencia se não há um erro. Se não uma quebra de uma lei. Senão não faz sentido. Sentença de quê? Né? Fale, Vinícius. Não, aí é que está. Como é que a gente vai viver na maldição hereditária pelo erro de Adão? Na verdade, o que a gente vive ou sofre é a consequência, talvez, dos erros passados. Mas não no maldição, porque se for maldição, aí depende. Se for maldição à luz do que os defensores da crença da maldição hereditária, eu diria que não. Mas agora, como consequência de erros dos nossos pais primais, aí sim. Porque a ideia de maldição, apregoada pelos defensores da maldição hereditária, é que você está sob o mal. Então, a gente vai ver aqui um exemplo, por exemplo, tem povos, eu não sei se os irmãos já ouviram, já vou até antecipar, mas aí os irmãos vão reverberando. O continente africano está sob maldição. Não sei quantos já ouviram falar sobre isso. Né? O Haiti agora, infelizmente, voltou, mas o Haiti está sob maldição, que aquele povo todo é idólatra. Quando houve aquele tsunami, alguns anos atrás, lá na Indonésia, tá vendo? Isso aconteceu porque esse povo estava todo debaixo da idolatria. As pessoas sempre tentando, de alguma forma, agregar, aliar uma fatalidade, uma questão que acontece até mesmo porque nós, por exemplo, com relação ao clima, não cuidamos bem do clima, né? Não cuidamos bem da terra, isso é um fato, com uma questão de ordem sobrenatural, querendo espiritualizar algo que não é para se espiritualizar. Porque senão, aí todos nós estaríamos, se entendêssemos maldição como os defensores da maldição hereditária defendem, nós estaríamos todos nós sob maldição. Dúvidas, perguntas, acréscimos? Fale, Sueli. E tem uma outra questão, que aí entra o texto. Dá para a gente chegar no texto hoje, Vini? Que é Êxodo capítulo 20, verso 4 e 5. Veja lá. Esse texto aí é um perigo. Porque se a gente não tomar cuidado, a gente começa a achar que realmente existe a crença, ou começa a crer em maldição hereditária. Vejamos o verso 20, Êxodo 20, verso 4 e 5.
Diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Bom, vamos fazer aqui, irmãos, o exercício hermenêutico. Esse texto que nós lemos está tratando do quê? Qual é a mensagem principal, João Antônio? Você que é um camarada bom de interpretar a Bíblia. Êxodo 20, quando alguém fala para você, Êxodo 20, trata de quê? Dos 10 mandamentos. É o decálogo. Então, aqui nós estamos vendo Deus instituindo mandamentos para o povo de Israel. Então, tenha em mente isso. O tema principal de Êxodo 20 é a instituição de orientações ou de leis, né, para um povo que acabara de sair do Egito, também tem isso em mente, vivendo por mais de 4 séculos, né, segundo alguns, 430 anos, sobre uma influência de um povo extremamente idólatra. Bom, já dei mais ou menos um pano de fundo aí de onde a gente está trilhando, de qual texto a gente está se debruçando. Aí, se os irmãos puderem dar uma olhadinha, no verso 5, fala sobre um Deus zeloso, que proíbe a idolatria. Sabe por quê? O primeiro mandamento que Deus dá ao povo trata da questão da idolatria. Está lá no verso 2, olha. Eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra, ou da terra do Egito, da casa de servidão. Aí o verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Então, o primeiro mandamento aqui, a qual esses 6 primeiros versos se referem, aborda o tema da idolatria. E aí apresenta a Deus como um Deus zeloso. O que os irmãos entendem sobre um Deus zeloso? O que seria um Deus zeloso? Um Deus cuidadoso. Alguns vão até falar, um Deus ciumento. Eu não usaria ciumento, porque ciumento, na nossa cultura, tem uma noção pejorativa, né? Mas eu classificaria como um Deus cuidadoso, um Deus único, um Deus exclusivo. Esse Deus que exige, aí é uma exigência. Se você deseja se relacionar com ele, ele exige exclusividade. Não terás outros deuses. Porque aqui a gente está vendo uma implantação, João. Aí eu lembrei daquela pergunta que você me fez alguns domingos atrás, e eu te enrolei e não respondi, né? Porque a mente não estava dispensacionalista ou aliancionista, né? Bom, eu quero te dizer que eu sou um pouquinho dos dois aí, tá bom? Mas aqui, ele está então iniciando uma aliança. Não é obrigado. Mas se você realmente quer se relacionar comigo, Deus falando ao povo, eu preciso ser único. Eu preciso ser exclusivo. A idolatria, a gente vai ver que é tão nociva que traz consequências para as outras gerações. Tanto é que o texto vai dizer lá no verso 5, até terceira e quarta geração. Consequência da idolatria. Afeta até a terceira e quarta geração. Aí você fala, pastor, então aqui está a maldição. Vamos lá. Esta frase aqui, quando a gente olha nos textos mais antigos, ou se você quiser assim classificar nos textos originais, essa frase
é uma frase tipicamente semita. E as frases tipicamente semitas, elas indicam continuidade. Ou seja, a ideia de até terceira e quarta geração não necessariamente, João, precisa estar atrelada à questão aritmética. É a questão que a consequência, por exemplo, de um pai que trilhou por um caminho errado, pode afetar o seu filho, pode afetar o seu neto, pode afetar o seu bisneto. Não necessariamente está atrelado, então até a quarta geração está sob maldição. Não é isso. É a consequência. Até porque, irmão Dalmi, no mundo antigo era muito comum as pessoas viviam mais e até mesmo você encontrar várias famílias com a quarta geração, né, que seria o bisavô, o avô, o pai e o filho. Era muito comum isso acontecer lá. Então, até a quarta geração. Agora, o que acontece, já que eu estou dizendo que não é maldição e é consequência de se trilhar por um caminho errado? Bom, isso aqui, irmãos, o que a gente está falando é um resultado natural de caminhos que decidimos trilhar que podem afetar a nós e aos nossos. Quer ver um exemplo desses resultados naturais? A questão do clima. Os irmãos têm alguma dúvida que a questão da temperatura e essas variações e essa instabilidade do clima tem ação humana? Tem alguma dúvida que não há ação humana? Então nós estamos sofrendo resultados naturais daqueles que não cuidaram bem da terra. Perceberam? A semana passada estávamos conversando com uma pessoa, na verdade, uma intelectual, né? Ela tem um arcabouço intelectual muito grande, e falando da questão das plantas, né? Hoje em dia as plantas não suportam mais o sol, plantas que antes suportavam. Uma das questões, né, e é claro, uma série de fatores, poluição, a gente não tem, ou tem muito pouco, e aí quem estuda melhor isso vai saber trazer com mais propriedade, a tal da camada de ozônio. Os raios solares estão vindo com vontade sobre a nossa pele. E haja protetor solar, e haja roupa de UV, né? Por quê? Tudo isso como resultado natural de não cuidarmos bem do nosso planeta. Acho que esses desastres climáticos, só quem não quer ver, para não entender que isso, ao longo dos anos, ao longo de gerações, isso foi trazendo prejuízo para nós. Eu falei da África, né? Eu lembro que na década de 90 surgiu, porque a teologia da prosperidade, ela começa a surgir aqui, ou chegar aqui em nosso país, por volta da década de 90. E eu ouvi alguns pastores falando da questão da África. Eu me lembro bem que os países da África eram os que tinham maior índice de contaminação pelo vírus HIV. Né? Aquele país é um país amaldiçoado. Ou aquele país estava sofrendo, e aí não apenas os pais, mas as crianças já nasciam infectadas. Ou aquele país estava vivendo um resultado natural de se trilhar por uma vida a gente poderia classificar de promiscuidade, imoralidade, ou, para ser mais cuidadoso, por uma vida que não cuidava da questão do relacionamento sexual. Consequência, não é? Ou é maldição? Resultado natural. Pois não, Sueli?
levavam doenças para lá, e fora a exploração, que foi um continente sempre muito explorado, como consequência da ganância, de gerações vivendo sob ganância e domínio sobre outros. Então, ao ler esse texto aqui, de Êxodo 20, a gente se depara com Deus zeloso, que proíbe a idolatria. E ainda mais, aí a gente vai no verso 6, porque, como eu disse aqui, como essa frase é uma frase tipicamente semita, a ideia aqui de punição, ela é a moldura desse quadro. Porque o principal está na segunda frase, que fala desse Deus que é zeloso, mas também é misericordioso. Veja lá, Êxodo capítulo 20, verso 6. E faço misericórdia até quantas gerações? Até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, temos no verso 5 a consequência do pecado, que pode ir até, segundo o texto, até a 4ª geração, mas a ideia aí é limite, que é limitado, não necessariamente é essa questão aritmética. Mas quando fala 1000 gerações, até algumas versões tem miríades. A sua está miríade? Milhares. A ideia é de milhares. A ideia, Vini, de infinito. Ou seja, apesar do homem ter sido sentenciado porque transgrediu uma lei, nós temos um Deus misericordioso. Se ele é misericordioso, ele está pronto a perdoar. Por isso que maldição, então, não há. Viram a diferença? A ideia central é trazer luz para esse Deus zeloso, que proíbe a idolatria, porque ele sabe que a idolatria é nociva, a um povo que estava saindo do Egito num ambiente idólatra. Tanto é que as 10 pragas, a maioria dos estudiosos vão dizer que cada praga ali, que Deus manifestou ali, era um Deus do povo egípcio que estava sendo vencido. E aí, então, Deus vem e fala, olha, eu vou cuidar de vocês, eu vou não apenas tirar vocês da escravidão, mas eu que sou um Deus zeloso, vou cuidar de vocês até chegar à terra prometida. E quero te dizer a vocês que sou um Deus misericordioso e que a minha misericórdia é infinita. A ideia de até 1000 gerações ou miríades. Dúvidas, perguntas, acréscimos? Porque aí já estamos trilhando para o final, pelo menos, dessa noite. Porque o texto de Êxodo, capítulo 20, dos versos 1 ao 6, revela o que para nós? Revela uma disposição de Deus de sempre nos abençoar, porque a sua misericórdia, e aí essa palavra misericórdia, no grego, Monique, é esed, que pode significar misericórdia, pode significar bondade, pode significar fidelidade, mas a maioria das traduções, talvez a melhor seria amor leal. Porque esse Deus que tem um amor leal para conosco, deseja que sejamos leal a Ele. Ou que sejamos leais, né? Melhor dizendo, a Ele. E aí, então, esse texto, ele apresenta um Deus que está disposto a nos abençoar. Abençoar as gerações infinitamente. Mas ele nos adverte sobre o perigo, e aqui em específico, da idolatria. Dúvidas, perguntas, acréscimos? Mão Dalmir? Aham. Sim, sim. Sentença. A ideia é sentença. Porque aí tem 2 elementos. Além da transgressão, a
o decreto dessa transgressão. Aham. Sim, sim. Aham. Aham. Sim, sim. Aham. Perfeito. E o irmão já me antecipou um outro texto, quando o irmão fala do filho e do pai, de Ezequiel 18, que a gente vai chegar lá. Que aí esse texto ele elimina toda e qualquer possibilidade de se pensar na ideia de maldição. Eu pensei que o irmão ia me trazer, por exemplo, a questão do pai, o irmão enquanto pai. Aí tem lá as orientações lá dentro da sua casa lá, para o Alexandre e o Alex, ó. Isso, isso, isso. Se não cumprir, se transgredir, eu vou punir. Então, será que se isso acontece, os seus filhos estão sob maldição? Porque em linhas gerais é isso que eu estou apresentando aqui. Então, então seus filhos vão estar sob maldição se houver então uma denúncia, olha, fez isso aqui de errado. E porque fez isso de errado, vocês sabem quais são ou qual é a punição. O princípio é esse. Fale, Patrícia. Sim. Aham. Aham. Sim, sim. Uhum. Sim, sim. Não. Que bom.
Tem sido bom para você, Patrícia. Tira um peso. Bom, deixa eu relatar rapidinho. A irmã Patrícia acabou de compartilhar que ela é filha de primos, né? Então, os seus pais eram primos de primeiro grau. Ela já perdeu a sua mamãe. E ela nasceu com problema de audição. E principalmente na gravidez da filha da irmã Patrícia, da Stephanie, ela então perdeu totalmente ou parcialmente severa dos dois lados. E aí a família diz que ela foi acometida aí dessa surdez aí severa dos dois lados por uma questão de maldição, porque os seus pais eram primos. Assim, o que eu vejo, Patrícia, é que no afã de tentar responder algumas questões da vida, eu diria algumas fatalidades da vida, as pessoas, como no caso de Jó, atribuem a Deus alguma questão. Então, foi Deus. Como se a vida ela se encaixasse nessa questão muito simplista, muito minimalista de causa e efeito. Porque, assim como o irmão Dalmi nos apresentou, e o texto de Ezequiel diz isso, a gente vai ver pessoas, por exemplo, e o seu caso você já entendeu, acho que nem precisa entrar em detalhes, né? Mas já estou me antecipando, que a gente vai ver pessoas ímpias, pais ímpios, e vão ter filhos, e os filhos vão trilhar pelo caminho da justiça, a gente vê o inverso também. Então, e aí, como é que encaixa? Para a gente finalizar, então, o texto de Êxodo, capítulo 20, e eu fecho com o texto de Ezequiel, e semana que vem eu trago alguns pontos sobre esse texto e outros mais do Antigo Testamento, eu gostaria de ler Êxodo, capítulo 20, verso 4 e 5, mas na NVT. Por quê? Talvez na NVT, a tradução deles chega mais próximo daquilo que falamos hoje. Porque aí dá menos trabalho. Porque perceberam que eu fiz um caminho com os irmãos. Eu primeiro tracei o conceito de maldição, ou o sentido, né? Então os irmãos viram. Então agora, todas as vezes que os irmãos verem a ideia de maldição, opa, tem uma transgressão e tem uma punição. Ou Deus falando, ou usando os profetas para falar. De qualquer forma é Deus. Em alguns momentos diretamente, outras através dos profetas. Aí eles projetaram lá, na NVT diz o seguinte: não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Verso 5, aí está o pulo do gato. Não se curve diante deles, nem os adore, pois eu, Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso, sou um Deus cuidadoso e exclusivista. Não abro mão de ser único na sua vida. Aí, olha só, a segunda parte. Em vez de visito, que a maioria das versões está aí, tá. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração dos que me rejeitam. Ou seja, porque se os pais viverem idolatria, automaticamente isso vai contribuir negativamente na vida dos filhos, igual a uns pais que trilham pelo caminho das drogas. Aí, por exemplo, eu conheço um casal, e lamento muito, porque essa menina estudou comigo. Eles trilharam pelo caminho de usar muitas drogas pesadas de quanto é tipo. E a gente sabe que uma gestante, uma mulher que usa drogas, e principalmente a gestação, pode comprometer o feto. A criança pode nascer com problema. E a criança nasceu com problema. Nasceu sem os dois braços, a má formação. Né? Hoje ele é um adulto. Isso é maldição ou um resultado natural, uma consequência natural dos pais trilharem pelo caminho do erro, pelo caminho da transgressão? Consequência. Sim. Então, a ideia de consequência não é ideia de maldição. Então, tá lá, olha, trago as consequências do pecado dos pais
Então, esse caso que eu trouxe de exemplo, os pais que trilharam pelo caminho das drogas e usaram muitas drogas muito pesadas, e a mãe, a menina, uma jovem na época, gestante, e aí isso afetou diretamente. Quem é mãe aí sabe os cuidados que tem que ter quando é evitar beber, evitar fumar, porque senão pode vir consequências ali. Aí vai dizer que isso é maldição? Não é maldição. É um resultado natural de se transgredir, eu diria, não apenas leis de Deus, mas leis humanas, né? Porque nenhum médico vai orientar uma gestante a fazer uso de drogas pesadas. Infelizmente, aquela mãe o fez, e aí o filho dela nasceu, e né, hoje já é um jovem já, mas não tem os 2 braços, as pernas encurtadas, mas está lá. Um desafio grande. Mas como consequência, aí talvez teria sim, essa mãe, ela contribuiu para que isso pudesse acontecer. Porque ela fez uso de substâncias que não deveria. Mas não é maldição. Não é Deus ou alguém que amaldiçoou aquela mãe para que ela tivesse um filho daquele jeito. Dúvidas, perguntas, acréscimos? Para finalizar, irmãos, e os irmãos refletirem, que eu volto nesse texto. Esse texto aqui, ele é elucidativo. Sabe, Vinícius? Sabe quando diz assim? Não é da sua época, né? É da minha. Quando diz, isso é batata. A ideia de batata, vai na origem, né? Ezequiel, capítulo 18, do verso 1 ao 5, depois do 14 ao 20. Eu só vou ler para os irmãos irem refletindo dele em casa, e semana que vem eu volto. Porque ele é muito elucidativo. Ezequiel 18. Vou ler na versão Ara, Sandro, por favor. Ou Rei. Eu vou ler na Ara. Diz assim. Veio a palavra do Senhor dizendo: que tendes vós que acerca da terra de Israel, proferes este provérbio dizendo. Então, na terra de Israel, eles diziam um provérbio, ou um ditado popular. Os pais comeram uva verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram? Então, o pai que come uva verde e os dentes dos filhos. Então, a ideia é, os pais fazem alguma coisa de errado e quem paga são os filhos? Isso era um dito popular na época de Ezequiel. Isso vem do povo de Israel. Aí o verso 3. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direi este provérbio em Israel. Isso aí, vocês podem acabar com isso. Por quê? Aí o verso-chave, verso 4. Eis que todas as almas são minhas. Como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Verso 5, por favor. Sendo, pois, o homem justo e fazendo juízo e justiça. Então, nos 5 primeiros versos desse capítulo, o que a gente entende, João? Havia um provérbio que dizia, os pais erraram e os filhos que vão pagar a conta. Os pais comeram uva verdes e os dentes dos filhos que se embotaram. Não será assim entre vocês. Jamais se diga em Israel, o que o texto está dizendo, eu estou parafraseando, esse provérbio, esse ditado. Porque a alma que pecar, essa morrerá. A alma que fizer coisa errada, essa que vai pagar pela coisa errada. Aí eu dou um salto lá para o verso 14, Rei, que diz assim, eis que, se ele gerar um filho, que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os, não cometer coisas semelhantes, não comer carne sacrificada nos altos, não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminar a mulher de seu próximo, não oprimir a ninguém, não retiver o penhor, não roubar, der o seu pão ao faminto, cobrir ao nunca vestes, desviar do pobre a mão, não receber usura e juros, fizer os meus juízos e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela iniquidade de seu pai. Certamente
viverá. Então, ó, se você tem um pai iníquo, que faz coisas erradas, aí a ideia de iniquidade, lembra? Aquele que não apenas peca, mas peca constantemente, não está preocupado com as consequências. Então, peca com vontade, é a pessoa iníqua. Se você tem um pai iníquo, mas se você trilhar, aí ele dá uma série de orientações, que está muito... Não trilhar pelo caminho da idolatria, for justo, e até mesmo aquela questão do pecado de omissão, der o seu pão a quem precisar, foi o que nós lemos aqui no verso 16, né? Não oprimir a ninguém, não retiver o penhor, não roubar, der o seu pão ao faminto, cobrir ao nu com vestes. Então, se você fizer isso, trilhar pelo caminho da justiça, você não morrerá. Ou não pagará pelo seu erro, né? Porque não tem. Aí o verso 18. Quanto ao seu pai, porque praticou extorsão, roubou os bens do próximo e fez o que não era bom no meio de seu povo, eis que ele morrerá por causa da sua iniquidade. Verso 19. Mas dizeis, por que não leva o filho à iniquidade do pai? Porque o filho fez o que é reto e justo, e guardou todos os seus mandamentos, e os praticou. Por isso, certamente, ele vai o quê? Viver. Então, há uma pergunta, né? No verso 19. Por que não leva o filho à iniquidade do pai? Porque se trilhássemos pela ideia de maldição hereditária e interpretássemos de forma equivocada Êxodo capítulo 20, esse texto aqui não bate. E aí a gente teria um problema hermenêutico, irmã Cida. Porque um dos princípios da hermenêutica bíblica é que Bíblia explica a Bíblia não se contradiz. Aí aqui estaria se contradizendo. Aí a gente estaria arrumando mais um problema para a gente. Está vendo que trilhar pelo caminho da maldição hereditária só traz problemas, só dá ruim? Fale, Vinícius. Não trilho por esse caminho. Eu trilho por essa crença equivocada. Da mesma forma, por exemplo, a ideia de sofrimento em Jó. Porque Jó, Vinícius, a maioria dos autores vão ser unânime, ou a maioria vai defender que Jó é ali perto de Abraão. Já na época de Jó, já havia a ideia de que se você está passando por uma dificuldade, se você está sofrendo, é porque você pecou. Isso perpassou o tempo. E não quer dizer que Deus era assim. O entendimento deles sobre Deus que era assim. Tanto é que a gente encontra, e agora não me vem à mente, mas depois eu posso ver, ou você pode procurar e dizer para a gente, aí eu vou te dar um exercício para casa. Lá no Evangelho, quando um homem procura Jesus, ou está conversando com Jesus e vê um deficiente, agora eu não sei se era manco ou se era cego, vai dizer, quem pecou? Ele ou os seus pais, para que ele nascesse assim. Está vendo como uma ideia, ela pode percorrer o tempo, e até hoje a gente encontra gente que pensa dessa forma. Isso não quer dizer, Vini, que, como você me perguntou, até Ezequiel era a ideia, a maldição hereditária estava presente. Depois não. Não, porque isso aqui é um provérbio, é um ditado, era a forma como o povo pensava. Como eles tinham uma concepção equivocada sobre a questão de fatalidades ou de coisas ruins acontecerem a pessoas boas. Boas, entre aspas, né? Verso 20, para finalizar. E hoje eu fui longe, irmão. Me perdoem aí. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Eu acho que aí tem que ser muito desonesto biblicamente, intelectualmente, para ainda defender a ideia de maldição hereditária. Porque ignorante, no sentido de conhecer, agora
Já não é mais, porque ele foi apresentado o texto. Fale, Isaurinha. Nem o pai pecou. Exato. Não foi nenhum desses dois que pecaram. Irmãos, vamos colocar de pé. Me perdoe o avançar da hora. Mas... Fale, Vini, achou aí? Onde está? Depois você me diz depois. Mas me perdoe mesmo, os irmãos, principalmente que estão aqui. A gente avançou bastante aqui. Os irmãos sabem que eu primo pelo horário. Vamos orar. Pai, graças te damos pela tua palavra, que é sempre viva e eficaz. E essa palavra que nos dá o desejo de cada vez mais te conhecer e de fazermos e seguirmos aquilo que realmente o Senhor diz. Muito obrigado pelo testemunho da irmã Patrícia, e que assim como talvez ao longo desses estudos ela está encontrando paz para o seu coração, que também ela possa transmitir principalmente ao seu pai, para que ele tenha paz também no coração dele, e os demais que vivem aprisionados, escravizados, porque as pessoas que creem em maldição hereditária estão escravizadas, estão vivendo com medo. Imagine viver com medo de alguém proferir uma palavra contra outra e isso acontecer. Senhor, por mais engraçado que seja, às vezes, é uma triste realidade que está presente na vida de muitos. E assim como esses estudos têm sido bênção aqui na vida dos meus irmãos, possa ser bênção na vida de outros que venham acessar também o nosso culto e os nossos cortes. Continue nos abençoando, nos leve em paz e segurança para os nossos lares. É o que eu lhe suplico. E já lhe agradeço por tudo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então, queridos, pode se assentar com um pós-lúdio tocado. A minha sugestão, João, ia pedir para você cantar, mas você... o violão está aqui. Vamos terminar cantando ao único, porque falamos de idolatria, né? Então, do quanto a idolatria é nociva. E com pós-lúdio cantado e uma oração silenciosa, estaremos encerrando o culto nessa noite. E que, acima de tudo, irmãos, o Espírito Santo de Deus possa iluminar as nossas mentes. Porque aí sim, nós cremos num Deus zeloso e que tem uma palavra que liberta. Uma palavra que traz paz, não uma palavra que escraviza. Mesmo quando nós erramos, nós temos um Deus misericordioso e as suas misericórdias não têm fim, porque elas se renovam a cada manhã.